Nós estamos passando por uma crise. Eu diria que das pessoas que estão vivos aqui, digamos assim, nós não temos precedente na história nossa de vida, né? Ou seja, nós não vimos isso. Creio que nem os mais velhos tenham visto algo como o que estamos passando. Alguns poderiam dizer, é apenas histeria, não sei o quê, enfim, não é tão grave assim, etc e tal. Mas nós sabemos que dados oficiais mostram que realmente é algo muito complicado. E as autoridades estão tomando medidas, a meu ver, drásticas, porém necessárias. Mas que trará prejuízos, eu diria que talvez irreparáveis, porque a economia vai sofrer muito e nós vamos ter muito problema. Vamos deixar claro que o presidente da República, eu sou oposição, eu não sou um admirador do presidente da República, mas é bom deixar claro que os atos do presidente, aquilo que de fato ele fez, está certo e está, eu diria que, seguindo protocolos internacionais. Esse mérito eu daria, aliás, eu dou esse mérito ao ministro da Saúde, ao pessoal ali, a equipe do ministro da Saúde que está fazendo a coisa correta, né? Eu desconfio que o presidente, a pessoa do presidente, se tivesse ali sozinho para comandar, não faria tão bem como fez o ministro. Como nós não podemos avaliar a pessoa do presidente, porque é um erro você avaliar a pessoa do presidente. O presidente é assim, tal, mas e o governo, como que é? O governo não é feito de uma pessoa. O governo não é o excelentíssimo Jair Bolsonaro, né? Ele é o líder máximo, supremo, manda ali em tudo. Ou seja, o ministro da Saúde está fazendo um excelente trabalho e se ele quiser ele pode demiti-lo. Não tem problema. Não há lei que impeça isso. Eu só penso que ele não é maluco para fazer um negócio desse nesse momento de crise. Isso é um fato, não? Certo? Fato. Não vai fazer um negócio desse, né, gente? Mas se quiser, tá liberado, né? Não tem nada que impeça. Agora, o presidente deu várias declarações, mas não fez, né, algo tão grave assim. Ele saiu em público, etc e tal, tal. É verdade, mas havia ali apenas uma recomendação do ministério, do governo dele mesmo, etc e tal. Houve manifestações naquele período, enfim, né, sem nenhum, sem nenhum problema. O que ele fez foi errado, etc e tal. Mas eu diria que é micro ali diante da repercussão. E alguém poderia dizer, bom, mas aí tem a questão do exemplo, né? Que como ele é líder máximo, etc e tal. Isso é verdade, é grave, mas eu não diria que afeta o conjunto todo do governo que está tomando as medidas necessárias para a solução desse problema que temos aí. É um problema grave, mas estamos correndo atrás e as medidas tomadas estão sendo medidas aí excelentes, drásticas, né, gente? Vamos ter problemas econômicos gravíssimos, mas são medidas que necessárias, eu diria, né? Porque nós estamos vendo o que acontece na Itália, na Europa. E alguém poderia dizer assim, e a China? Bom, agora vamos entrar no campo da China, né? Agora a conversa quase que muda aqui, porque agora entra na China. E a China, sim. A China me parece que já conseguiu controlar ali. E como que a China conseguiu controlar? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Então o pessoal está elogiando o resultado chinês, mas não está querendo adotar aqui o modelo chinês de combate. E eu não estou me referindo a construir hospital em 10 dias. Né? Se construir um hospital lá em 10 dias. Agora, é bom deixar claro que esse problema, em partes, é culpa ali da China que omitiu dados ali, omitiu no começo ali, não pensaram que era tão grave, né? A ditadura pensou que poderia controlar o vírus, e não conseguiu. O médico que fez o primeiro alerta morreu da doença, né? Para vocês verem o quanto grave é isso.
né? Então, a China ali não é inocente ali no papel, não. Vamos deixar isso bem claro. Agora, quem fala isso aqui é esse ser insignificante, eu, Maelso Silva, certo? Diferentemente de uma autoridade falar esse tipo de coisa, certo? Porque as autoridades, elas têm responsabilidade. E o que elas falam tem repercussão. Esse vídeo aqui vai ser assistido aí por 5, 10 pessoas, né? Ele vai ficar no ar e talvez daqui 1 ano, 2 anos, ele chegue a 100, 200, 500, 1000 visualizações, né? Se eu fosse uma autoridade, uma declaração dessa, ela seria visualizada por milhões. Bom, o importante não é para quem você fala, mas o importante é o que você fala. É bom deixar isso claro também, né? É bom você deixar isso claro. Agora, eu não estou aqui culpando a China pelo problema da pandemia mundial. Gente, isso é absurdo. Não acontece. Houve ali um descaso, houve ali uma tentativa de evitar um problema maior na economia, tentando abafar o caso. Houve, mas isso não é culpa, gente. Isso não é culpa, tá? Isso não leva a culpa total. Bom, e se tivesse alertado de imediato e tomado as medidas necessárias, teríamos evitado a pandemia? Provavelmente sim, mas nada é garantidor de que isso aconteceria. E digo mais, quem não iria pensar que isso é mesmo assim não tão relevante para tomar aquelas atitudes? Então veja bem, o filho do presidente que fez essa crítica à China, né? Ele deveria lembrar que o seu pai, como presidente da República, tentou minimizar aqui no Brasil. Não, entendeu? Então, se ele tivesse esse poder para decidir, será que ele teria feito de forma diferente? Né? É uma pergunta, né? Eu creio que não. Até hoje ele tenta minimizar aí, às vezes falando ali meio que eufemisticamente, às vezes ali não muito declarado, mas ele tenta minimizar. Não, é não uma gripe aí que vai derrubar quem levou uma facada. Foi a declaração que ele deu, né? Então tem tudo isso. Agora, diante da evidência do problema, que nós temos aí o problema ele já está aí, as medidas tomadas foram corretas. É isso que precisa ser levado em consideração. E, sobretudo, nós devemos nos unirmos. Então, veja bem, você pode até criticar uma ou outra coisa ali do presidente, uma ou outra declaração destrambelhada do presidente, isso é uma coisa. Agora, o que você não pode fazer é você usar desse problema mundial politicamente. Você não pode politizar o problema. O problema está aí, né? Ele não pode ser politizado. Sabe por quê? Porque ao politizar isso, ninguém sairá ganhando. Ou você pensa que ao politizar esse problema grave, você enfraquecerá o presidente e você irá aí conseguir aí galgar sucesso? Esqueça isso. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você não terá sucesso político. Em cima, desculpe a palavra, eu tenho medo de pronunciá-la, mas em cima dessa desgraça. Não vai. Esquece. Então não se politiza. Ontem, é verdade, teve um amigo aí, né, que comentou lá, né, que eu fui responsável ao atacar o presidente usando desse problema. Não, primeiro que eu não reconheço que eu tenha feito isso, né? Mas já que ele disse, então nas palavras dele, provavelmente ele reconhece isso, ele fez essa interpretação. De coração eu não tive essa intenção, tá? Eu faço críticas ao presidente, aquelas críticas que eu considero coisas erradas que ele fez. Os destrambelhamentos que ele faz, as declarações infelizes, né, dele, dos filhos. Os filhos fazem muito mais que ele faz até menos, né? Agora, vamos ser sinceros. Eu que sou um crítico do presidente, vamos falar aqui a verdade. O presidente, ele mais fala do que faz.
Então ele fala muita bobagem e faz menos bobagem. Então vamos voltar lá atrás, por exemplo, as declarações sobre o meio ambiente, né? Então nós tivemos ali um problema ambiental, incêndio, etc. e tal. Não é verdade? E o presidente ele falou ali, deu declarações ali, nada, nada agradáveis, digamos assim. Agora, qual que é a responsabilidade de fato do presidente? Tudo bem que você pode até atribuir a ele como um líder popular, porque ele é popular, nosso presidente ele é popular, como líder máximo da nação, como uma autoridade, alguma responsabilidade sobre o que acontece ali, porque pessoas ali poderiam ter sido influenciado com isso. Bom, é bom deixar claro que essa responsabilidade ela é indireta, né? Ao meu ver. Porque se eu falo uma bobagem aqui, já ia ser um palavrão, desculpe. Se eu falo uma bobagem aqui e alguém aí é fã, e eu não sei se eu tenho algum fã, mas se alguém aí é fã, me considero tal, já, eu não acho que alguém considera, mas se alguém pensa isso, pode até colocar essa bobagem que eu fiz em prática, porque eu falei. Pode ser, isso pode acontecer. Eu influenciei alguém. Agora, veja bem, a responsabilidade pelo ato é de quem cometeu o ato. Não é minha, não é porque eu falei bobagem, alguém falou, seguiu a bobagem que eu falei, que a responsabilidade é diretamente minha. Não, a responsabilidade eu considero como indireta. Então o presidente, ele, se tem responsabilidade, se tem, é indireta. Porque ele mesmo não fez. Eu estou me referindo às queimadas, tá, gente? Ele não fez nada de errado em relação às queimadas. Ou vocês acham que o presidente riscou um palito de fósforo? É claro que não. Não aconteceu. Então ele não tem essa responsabilidade. No caso do coronavírus, aí sim, no caso do coronavírus, ele falou bobagem. Bom, e o fato de ter falado bobagem, com certeza aí trouxe problemas também, né? Não vamos negar. Mas não tem responsabilidade direta. Aí a responsabilidade dele foi ter saído ali, ter cumprimentado pessoas, etc e tal. Então especialistas consideram isso errado, consideram isso um ato de irresponsabilidade. De todo modo, não é algo assim tão grave para sair especulando, ok? Agora, é bom o presidente, o pessoal do governo ficar atento, porque nós vamos entrar em recessão econômica. E isso aqui não é pessimismo, isso aqui é lógica, gente. O crescimento, se houvesse, ele já seria pequeno, certo? 2019 foi pequeno, eu falei muito sobre isso, bati muito nisso nas redes sociais e fui ali achincalhado pelos apoiadores do presidente, né? Mas, gente, esse PIB pequeno de 2019 é responsabilidade do governo. Eu ia falar que é responsabilidade do presidente, né? Não, não é. O presidente exclusivamente não, é do governo, certo? Porque o governo assumiu e ele tinha o compromisso de fazer o PIB crescer, certo? Então, é responsabilidade do governo. Teve crise mundial, teve problema mundial, etc e tal, mas essa crise ela é aqui no final. Porque foi em dezembro, no final de dezembro, que declarou aí o problema do coronavírus, né? Não foi o ano todo. Então, o coronavírus será problema nesse ano, 2020. Não 2019. 2019 não tinha, gente. Ok? Então, nós estamos falando de PIB do ano passado, que cresceu muito pequeno. PIBinho, pequenininho. Certo? Então, o desse ano seria igualmente pequeno. Aumentaria um pouquinho? Talvez. Mas já seria pequeno. Aí apareceu esse problema. Aí ele vai ser negativo. Infelizmente. A culpa é do presidente? Não. Ele não teria como impedir. De jeito nenhum. Mas pode atrapalhar. Isso infelizmente pode. Pode. Porque se fizer coisa errada ali, ele poderá cair mais do que já vai cair. Isso vocês podem acreditar. Então, por isso é preciso ficar atento ao governo. E a população, infelizmente, ela culpa ali o governo, ela vai entrando, pelo menos parte da população culpa o governo, tendo ele responsabilidade ou não, né? Ele fez errado ou não, a responsabilidade geralmente custa ali. Vamos voltar na história, lá atrás, né? Vamos falar então de algo bem antigo que eu gosto muito, que é a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa aconteceu por causa de uma crise. E a crise foi inteiramente responsabilidade do rei lá da época, Luís XVI? Não, sabemos que não. Houve uma seca muito grande. Então,
teve problemas ali, mas não era culpa exclusiva do governo. Embora o rei da época, absolutista, etc. e tal, ele tivesse alguma culpa, mas não era total. A população revoltou e ele pagou o custo total. Não estou dizendo que isso vai acontecer, gente, pelo amor de Deus, não é nenhum alarme aqui, não é nada disso, não é isso, não. Eu estou dizendo que o presidente, né, o governo precisa tomar mais cuidado. E já houve aí pedido de impeachment, totalmente fora do contexto, eu diria, totalmente destrambelhado. Não cabe isso aqui, gente. O presidente ele tem que cumprir o mandato dele até o final. No final do mandato dele, ok? No final do mandato dele. Se ele entregar no país pior do que pegou, vamos tirá-lo na urna no voto, por que não? É bobagem essa de impeachment. Então, sou contra impeachment. Eu sou a favor de que o governo fique e nós devemos apoiá-lo para que ele faça um bom governo. Agora, apoiar o governo não é ter o governo como um ídolo e tudo que ele faz está aprovado. Se eu considero errado, eu vou criticar. Ok? E isso deve valer até para governo que a gente tem simpatia. Ou seja, vamos supor que na próxima eleição seja eleito outro presidente. Vamos supor que a gente não tenha a felicidade de ter um bom governo. Só supondo, tomara que tenha, mas pode supondo que não tenha. O que nós vamos fazer? Nós vamos eleger outro. E vamos supor que esse outro seja o eleito da minha simpatia, seja aquele que eu queira e tal. E aí o que vai acontecer? Ele vai governar. Ele vai fazer coisas que eu não vou concordar. E se eu não for concordar, se eu não concordar, eu vou criticar. E alguém pode dizer, mas você votou. Votei, mas nesse particular eu não concordo. Então, nesse particular do governo eu não concordo. Nesse particular eu não concordo, então não concordo. E eu não concordava com muita coisa que o governo fez. Agora, nesse particular, no momento de crise agora, né, ele está fazendo. Eu diria que é mérito do ministro da Saúde do Sr. Mandetta? Eu diria que sim. Mas isso vai para todo o governo, inclusive vale para o presidente Bolsonaro, ok? Esse vídeo ficou mais longo, né? O assunto aqui é mais extenso, mas também eu não fiz vídeo aí ao longo da semana, não tive tempo. E eu gostaria então agora para pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, aquele like no vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, ok? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.